Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. 14 horas e 22 minutos do dia 18 de novembro de 2021. Meu nome é Arthur Torres e hoje estou na condição de presidente da banca, acompanhado das qualificadíssimas professoras Vitória Pascoaloto e Luana Steffens, que serão as nossas arguidoras na tarde de hoje. Eu gostaria de cumprimentar os candidatos e os demais presentes, dizer que estamos ansiosos para ouvi-los e que a nossa sistemática será a abordagem de um resumo, então logo eu darei a palavra para as nossas professoras avaliadoras. Ok? Então desejo a todos um excelente evento e desde já eu convoco as autoras Amanda, a doutora Amanda e a doutora Gisele, para fazerem as considerações sobre o resumo denominado Complexidade e Possibilidade Probatória no Processo Coletivo Estrutural, a partir do modelo cooperativo adotado pelo Código de Processo Civil brasileiro. Por favor, então, a palavra é de vocês, doutoras Amanda e Gisele, estamos ansiosos aqui para ouvi-las. Por favor. Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes. Já de forma antecipada, enalteço a honra de ser avaliada pelas ilustres professoras Vitória Pascoaloto, professora Luana Steffens, e sobre a honra do presidente, professor Arthur Torres. Cumprimento também todos os colegas e desejo a todos uma excelente apresentação. Então, vou iniciar me apresentando e apresentando a minha colega coautora. Eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou pesquisadora do Observatório de Processo e advogada. Minha colega coautora, Gisele, ela também é mestranda pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Também é pesquisadora do Observatório de Processo e ela é bolsista da CAPES. Como somos coautoras de 2 trabalhos avaliados, a gente entendeu por bem e como nos possibilita o edital específico no item 6.3, vamos fazer a apresentação individual de cada trabalho. Então, eu ficarei responsável por esse trabalho inicial e a Gisele pelo segundo, mas as duas estamos aí co-participando em respostas que, porventura, vier a ser direcionada pela banca. Então, como o professor Arthur já disse, a temática é a complexidade e a possibilidade probatória no processo coletivo estrutural a partir do modelo cooperativo adotado pelo Código de Processo Civil. Então, eu inicio a apresentação delimitando o nosso estudo que pretende enfrentar a temática de provas no processo coletivo estrutural. O processo estrutural ele é conceituado por Edilson Vitorelli como uma espécie de processo coletivo onde se pretende uma atuação jurisdicional que visa reorganizar um ente, seja ele público ou privado, mas um ente que vem causando a violação sistemática e reiterada de direitos de forma coletiva. Pelo modo que ele funciona, então, essa entidade origina um litígio estrutural. Então, esse litígio estrutural, ele tem algumas características peculiares que se distanciam muito do litígio comum, que é aquele litígio bipolar, onde as partes muitas vezes querem restituir estado quo, visam uma indenização. E o litígio estrutural se diferencia muito, porque ele parte principalmente de 4 características principais, que é a complexidade, a multipolaridade, a prospectividade e a necessidade de recomposição institucional dessa entidade, então, violadora de direitos. Essas características peculiares fizeram com que surgisse uma nova metodologia processual, que é denominada, então, processo estrutural, cuja principal característica é a elasticidade das suas técnicas processuais. Isso exige uma postura mais ativa do juiz e também uma atuação mais criativa de todos os sujeitos que estão envolvidos nesse processo. Só que, a priori, em contraponto a toda essa maleabilidade do processo estrutural, a gente tem o Instituto das Provas. O Instituto das Provas ele é muito caro ao processo civil, mas ele é historicamente marcado por formalismos, de modo que, de maneira geral, podemos dizer que ele tem um tratamento mais rígido.
Então, o que a gente pretende é ponderar se o Código de Processo Civil brasileiro ele é capaz, em específico, na seara probatória, de absorver as demandas impostas por essa nova metodologia processual estrutural para o tratamento específico desses litígios estruturais. Então, nós nos filiamos ao entendimento da doutrina do Fred Dier, no sentido de que todas essas peculiaridades exigem um modelo probatório diferenciado. Mas que diferença é esse modelo? De qual modo? Então, seria essa tratativa da instituição das provas, né? A orientação clássica é no sentido de que a prova, ela busque a verdade dos fatos. Isso está previsto lá no nosso Código Civil, no artigo 369. Só que, em um processo marcado pela prospectividade, a temática probatória ela vai ter que ultrapassar a mera restituição dos fatos. Porque esse processo ele é voltado para o futuro, ele visa reestruturar uma organização e eliminar essa ameaça a direitos e valores por esses arranjos institucionais existentes. Então, esse olhar para o futuro faz com que a prova careça de uma revisitação. Revisitação essa que deve contar, segundo o nosso entendimento, pelo modelo cooperativo, pautado, então, na cooperação de todos os sujeitos envolvidos nesse processo estrutural. Então, o objetivo geral do texto é demonstrar que o princípio da colaboração, que foi introduzido pelo modelo cooperativo adotado no Código de Processo Civil de 2015, ele fornece substrato suficiente para superar a interpretação tradicional e clássica da prova. Então, essa demanda por flexibilização do litígio estrutural, que é adequadamente tratado pelo processo estrutural, demandará essa revisitação das provas que a gente entende possível pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, a hipótese que nós defendemos é, na solução dos litígios estruturais, a normatização processual brasileira contra as provas é bastante, com a advertência de que devem ser aplicadas à luz do modelo cooperativo, sob pena de se configurarem inadequadas e até obstaculizarem a efetiva tutela coletiva que se almeja com o processo estrutural. Então, o escopo teórico que nós vamos utilizar é o curso de processo coletivo dos autores Sérgio Cruz Arrearte, Gustavo Osna e Marcos Félix Jobim, que redesenhou o palco procedimental civil e para os quais pensar o direito em abstrato seria um grande equívoco. Então, para eles, o direito tem que ser concebido para o caso e à luz do caso. Então, estabelecido esse ponto de partida, que o processo estrutural parte da premissa de que o processo ele é um dado, ele não é um dado, e sim um construído, na medida em que um procedimento ele deve se adequar à realidade e não o litígio se adequar à norma posta, impõe-se que a sistemática probatória normatizada no Código de Processo Civil deve também ser maleável o suficiente, de modo a acolher toda essa complexidade fática e toda a multipolaridade subjetiva que comporta o processo estrutural. Para quê? Para que seja possível reestruturar essa entidade violadora sistêmica de direitos, o que é possível ante a prestabilidade do princípio da cooperação, que torna devidos os comportamentos necessários à obtenção de um processo leal e cooperativo. Então, o procedimento comum do CPC, ele pode se servir de um circuito base para o desenvolvimento do processo temático, do processo estrutural, em razão das técnicas flexibilizadoras nele previstas. E aí a gente pode citar, por exemplo, a tipicidade de meios de prova, que está no 369 do CPC, e até a admissão de outros tipos probatórios, como, por exemplo, que é o que é defendido também pelo Sérgio Cruz Arrearte, a prova por amostragem, a prova estatística e a prova indiciária. Então, já passando, né, para a conclusão da nossa apresentação, eu pontuo que no processo clássico, as partes estão em posições antagônicas. E, por isso, pode-se até mesmo refutar a ideia de colaboração, como defende alguns doutrinadores. Só que essa temática não comporta discussão no processo estrutural. Por quê?
ainda que haja divergência em como se tratar um litígio estrutural, todos os atores, eles convergem para a necessidade de superação da situação, dessa violência, dessa violação coletiva, reiterada e irradiada de direitos coletivos. Então, o que a gente verifica em caso é a imprescindibilidade da máxima aplicação do princípio da cooperação, que está expresso no artigo 6º do CPC, que será a premissa basilar que norteará a revisitação da prova que a gente propõe nesse trabalho. Agradeço. Muito bem, doutora Amanda. Muito bem. Eu, por sorteio aqui, desde logo, estou passando a palavra para a professora Vitória Pascoaloto. Por favor, professora, à vontade. Deu uma travada, professora. Perfeito. Tô pedindo perdão aqui pela minha conexão. Eu, desde logo, então, passo a palavra à professora Vitória Pascoaloto, para que proceda nas indagações que entender pertinentes. Por favor, professor. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos, em especial, boa tarde professora Arthur Torres, que é o presidente dessa banca, a professora Luana Steffens, que me acompanha aqui também para minha grande honra. Boa tarde a todos os candidatos, em especial a Amanda e a Gisele. Quero dizer, em primeiro lugar, que a temática do trabalho de vocês eu achei extremamente interessante, é um campo que vem sendo desenvolvido de uma maneira muito relevante no país nos últimos anos, é muito interessante também que a PUC do Rio Grande do Sul tem um protagonismo bem importante também, e eu vi que vocês trouxeram um diálogo assim com essa escola, foi realmente muito interessante. Eu acho que pesquisa de vocês, eu faço votos de que vocês sigam pesquisando nesse tema, porque eu acho que vocês podem fazer contribuições bem relevantes para o desenvolvimento do direito brasileiro em matéria de direito probatório envolvendo a questão dos processos estruturais. Algumas considerações que eu anotei aqui, lendo o resumo de vocês e com a apresentação, eu achei a apresentação muito coerente com o resumo de vocês, então eu parabenizo também por isso. Uma coisa que eu achei que vocês poderiam falar, talvez, um pouco mais, eu gostaria de ter visto um pouco mais no trabalho de vocês sobre direito probatório em si, porque eu acho muito interessante essa relação do modelo cooperativo com os processos estruturais. Só acho que a gente poderia ver isso aqui um pouquinho mais no direito probatório mesmo. Eu até anotei aqui, achei muito interessante que no final acabou referindo a questão da prova por amostragem, prova estatística, que é exatamente essa ligação com a prospectividade, né? Então, eu estava esperando isso e, de fato, tu trouxe. E a indagação que eu deixo aqui para vocês é em relação aos deveres cooperativos do juiz em relação às questões probatórias, em relação aos processos estruturais. Se vocês veem aí, que tipos de deveres, será que existe eles incidem de uma maneira diferente os deveres probatórios em relação à prova do juiz em se tratando de processos estruturais, né? Qual seria a diferença aí a partir do modelo cooperativo, que deveres a gente poderia ver aí a partir do papel que o juiz deve assumir. Então, era basicamente essa a minha indagação, parabenizando as duas novamente pelo trabalho. Professora Vitória, agradeço imensamente. Realmente essa temática do processo estrutural, inclusive, é a temática da nossa pesquisa que a gente está desenvolvendo na dissertação aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, assim, somos apaixonadas pela temática e com certeza vamos seguir a dica de continuar nessa seara probatória, porque realmente não é em si o foco da nossa dissertação, mas nos despertou muito interesse quando a gente passou a estudar essa temática voltada agora para a apresentação, né, nesse congresso. A gente pretende sim desenvolver, porque eu acho muito interessante, muito válido. E aí, já respondendo a pergunta da professora, o modelo cooperativo adotado, né, pelo Código de Processo Civil,
há muita discussão doutrinária com relação à aplicação, a quais partes aplicariam. Alguns doutrinadores falam que se restringe ao juiz para com as partes, que as partes não poderiam cooperar. Outros falam que é das partes contra o juiz, em face do juiz. Enfim, o fato é que no processo estrutural, segundo o nosso entendimento, o modelo cooperativo ele deve ser aplicado a todos os sujeitos envolvidos. Até bem porque o processo estrutural ele comporta uma multiplicidade de partes, ele admite a participação de amicus curiae, ele inclusive incentiva a participação de todos os entes, associações e de todas as pessoas interessadas naquele litígio estrutural que é objeto do processo. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende que, com específica a questão do juiz, os deveres dele com relação à prova deve ser uma postura muito mais proativa, no sentido de buscar a solução para a lide em questão, e muito mais ainda voltada para a efetivação do contraditório, porque o princípio da colaboração ela passa pela efetivação do contraditório e da ampla defesa. Então, o contraditório ele vai ter muito mais relevância no processo estrutural diante a multipolaridade do processo. Então, como ele é um litígio irradiado e que pode atingir de formas diferentes os mais tipos de sujeitos, coletividades, então, o juiz, pautado nisso, deve se observar ainda mais o fato de observância ao contraditório. Assim, eu espero ter respondido. Se, Gisele, você tem alguma colaboração? Desculpa, eu até atravessei na sua frente para responder. Não, tá ótimo, Amanda. Excelente resposta. E essa questão, ela é muito chave para o processo estrutural, porque existe essa pergunta, né? Qual é a postura, como que é a atuação do juiz? Porque no processo individual, assim, digamos, a postura do juiz ela é restrita, né, aos atos processuais, e aqui no processo estrutural a gente precisa romper com essa postura mais passiva do juiz, e é necessário essa postura mais ativa, e isso gera na doutrina, né, até um pezinho meio atrás para saber se isso seria um ativismo judicial ou se não seria, mas enfim, no nosso contexto aqui, para que o processo estrutural dê certo, a gente precisa dessa mudança de postura e de mais atividade na postura do juiz. Professora Vitória, satisfeita? Satisfeita, professora Arthur. Perfeito. Então, desde logo, eu passo a palavra à doutora Luana Steffen, nossa professora avaliadora. Por favor, professora. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde ao professor Arthur Torres, que está presidindo a mesa, boa tarde à colega Vitória, que divide hoje essa banca extremamente interessante, em face dos resumos submetidos. Boa tarde especialmente a Amanda e a Gisele, que trouxeram esse trabalho de processo estrutural, que é um assunto que me é muito caro também. Eu também pesquiso sobre essa matéria, e eu gostei muito do trabalho de vocês. Primeiro, porque vocês absorveram bem a ideia do processo estrutural, de que o princípio da colaboração, o princípio cooperativo, ele é inerente ao processo estrutural. Não há um processo estrutural sem o princípio da colaboração. E aí eu corroboro com o que a Amanda já falou, exatamente, é a colaboração do juiz para com as partes, das partes para com o juiz, porque quando a gente fala em protagonismo judicial no processo estrutural, não é só do juiz. No processo estrutural, a gente precisa do protagonismo das partes também, para que juntamente com o juiz se construa a melhor decisão para o caso concreto, né? E por isso, por essa peculiaridade do processo estrutural,
é que muitos institutos processuais advindos do processo civil clássico, eles têm que ser relidos, né? Não só o Instituto da Prova, como diversos outros. A gente tem que ter um olhar diferente para esses institutos, para que eles sejam adequados ao caso concreto que está em julgamento. E vocês identificaram isso bem também na prova. Diante das peculiaridades do processo estrutural, que ele é um processo prospectivo voltado para o futuro, a gente não pode ter a visão da prova clássica, da prova voltada só para o passado. E aí, uma coisa que a professora Vitória trouxe, da prova estatística e prova por amostragem, que não tinha no resumo, e isso eu senti falta, mas agora vocês trouxeram, que efetivamente essa é uma das provas extremamente necessária ao processo estrutural, principalmente pelo policentrismo e pela prospectividade. A gente precisa provar o passado, mas a gente precisa provar o futuro, e o futuro a gente só prova com prova por amostragem e por estatística, né? E por isso os provimentos em cascata, e por isso... Então, assim, o artigo de vocês, ele une tudo isso que o processo estrutural traz. Ele traz a releitura dos institutos processuais, da prova, notadamente, e também ele traz o princípio da colaboração. O princípio da colaboração ele tem que estar presente durante todo o processo estrutural, mas também para a fase probatória. Então, eu queria parabenizar vocês, espero que vocês prossigam com o resumo e transformem ele em artigo, porque ele é um assunto bem interessante e vocês captaram bem o assunto. Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu quero só dar 2 indicações bibliográficas. Eu sei que, como é resumo expandido, às vezes a gente não consegue colocar todas as obras consultadas, porque tem que ser só as referenciadas, né? Mas eu quero indicar 2 obras. Como vocês falam de colaboração, vocês trazem a doutrina do Fred, que é excelente. Também tem o professor Daniel, que fica espelhado. O livro de colaboração no processo civil do professor Daniel, que ele é um marco teórico para quando a gente fala de colaboração. Então, eu acho que é importante vocês terem essa doutrina também, juntamente com o do professor Fred. E eu também vou sugerir um artigo do professor Sérgio Arenharte, não sei se vocês já tiveram contato, é Prova Estatística e Sustentabilidade e sua utilidade em litígios complexos. Ele está publicado na RT 1000. Esse eu acho que é um artigo extremamente importante para vocês colocarem na sua pesquisa. Mas, no mais, eu achei ela muito boa. Uma das coisas que eu vou chamar a atenção é uma questão formal, mas que eu acho importante, já que como a gente está aqui no mundo acadêmico, é a parte metodológica. Na metodologia, vocês não trouxeram um método de abordagem. Tá? Tem método de procedimento, mas não tem método de abordagem. Eu penso que é extremamente importante, em resumo expandido, trazer o método de abordagem. Por quê? A partir do método de abordagem, a gente sabe onde vocês estão e aonde vocês vão chegar. Entendeu? Porque se você vai partir do particular para o geral, do geral para o particular. Então, é uma recomendação, é uma orientação que, sempre que vocês puderem, no mínimo, coloquem o método de abordagem. Tá? Mas, enfim, eram só essas minhas considerações. Eu quero parabenizar vocês pelo artigo. Está muito bom e sigam em frente, transformando esse resumo em artigo. Muito obrigada. Bem, professora Luana. Agradeço. Desculpa. Por favor, pode complementar. Não, é só agradecer mesmo, fico muito feliz, anotei todas as orientações aqui, professora Luana, e quero enfatizar também que, além dessas doutrinas que você indicou do resumo, já está o seu livro também no meu cantinho aqui, Processo Estrutural, Cultura e Jurisdição, que a gente não pode deixar de constar também. Muito obrigada pela deferência, querida. Perfeito. Bom, muito bem lembrado pela professora Luana, né, o nosso querido amigo professor Daniel, que realmente é um marco teórico, né, quando a gente fala de colaboração, salvo equívoco, diz com a sua tese doutoral. Agora a professora Luana levantou ali o livro, a primeira leitura que eu fiz desse texto, que é muito importante para a doutrina pátria. Ele era numa capinha laranja, eu acho. Esse já não é a última edição, tem mais novos. Esse eu acho que é a terceira.
eu digo que essas coisas vão denunciando a minha idade, né? Eu digo que era a atualidade a época né, dessa situação. Eu, na condição de presidente, não vou fazer indagações, obviamente, mas eu apenas uma nota de rodapé para que as autoras saibam. Eu fiquei com uma mesma impressão trazida aqui, fiquei com uma dúvida, na verdade, que foi suscitada pela professora Vitória, né? Em que medida o princípio colaborativo ele tem uma maior amplitude ou uma menor amplitude em se tratando de demandas convencionais ou de processo estrutural. A dica que eu dou a vocês é a localização, o apontamento de alguns critérios objetivos para tratar disso, porque creio que enfrentarão uma avalanche de críticas em caso isso não aconteça, uma vez que o processo, o princípio colaborativo, vamos dizer assim, ele ilumina o cenário processual como um todo. Tá? Então, trabalhá-lo no processo estrutural e dizer que ele produz mais ou menos efeitos a partir da natureza, das características do processo estrutural propriamente dito, talvez mereça uma atenção maior, né? Porque senão a gente fica num argumento que é circular, o tipo de demanda é diferente, o litígio tem isso, tem aquilo. Bom, e aí qualquer um está autorizado a dizer, né? Mas bom, e por que aqui aplica mais ou menos, ilumina mais ou ilumina menos? Talvez o apontamento de critérios objetivos sejam importantes para evitar esse tipo de crítica. Claro que, em se tratando de um resumo expandido, bem salientou a professora Luana, isso há de ser desconsiderado, né? Mas, então, em razão aqui da nossa participação, acho que vale essa nota de rodapé, porque a gente sabe, daqui um pouquinho mais, o mesmo resumo, não o mesmo resumo expandido, mas a mesma matéria, o mesmo tema será objeto de abordagem perante uma outra banca e talvez, né, todo esse caminho nos ajude a estar mais bem preparados para defender as nossas pesquisas. Então, essa é a minha recomendação. Tá bom? Bem, então eu vou, desde logo, conforme combinado, repassar a palavra à doutora Gisele, tá? Não sem antes cumprimentar, né, a chegada da doutora Carolina Meirelles. Nós já estávamos cientes, doutora Carolina, desse atraso. Então, seja bem-vinda. Nós Boa terminamos tarde, nesse primeiro obrigada. momento. De nada, Obrigada. terminamos agora a primeira defesa aí de resumo estendido. Então, vamos lá. Doutora Gisele, com o problema estrutural de acesso à justiça e a acentuação da vulnerabilidade probatória dos litigantes desassistidos de advogado no âmbito dos juizados especiais cíveis. Por favor, doutora Gisélia, assuma, né, o microfone aí, a palavra sua. Adiante. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Luana, professora Vitória, professor Arthur. Boa tarde à minha colega Amanda. E sem mais delongas, né, vou passar aqui a explanação do resumo expandido. O título, como o professor já acabou de mencionar, é um pouco delongado, o problema estrutural de acesso à justiça e acentuação da vulnerabilidade probatória dos litigantes desassistidos de advogado no âmbito dos juizados especiais cíveis. E aí, introduzindo, né, o assunto, eu gostaria de fazer menção, né, à Constituição Federal e ao nosso Código de Processo Civil, que prevê o princípio de acesso igualitário ao poder judiciário. E nesse
desassistidos de advogado. E aí, o nosso problema de pesquisa, ele vai partir de um viés crítico acerca dessa normativa, né, constante da Lei 9.099, porque, a princípio, essa lei, ela visa conceder acesso ao judiciário às pessoas vulneráveis, porém, ela não tem o condão de resolver esse problema estrutural de acesso ao judiciário. Então, esse ingresso sem advogado, ele não concede condições probatórias mínimas para a parte. E isso vai gerar uma disparidade de armas e vai contribuir para uma perpetuação desse ciclo de vulnerabilidade. E aí, como marco teórico aqui do nosso resumo e posteriormente do nosso artigo, nós vamos trabalhar o conceito de vulnerabilidade processual desenvolvido pela professora, a doutora Fernanda Tartucci. E aqui no nosso resumo, né, a principal hipótese levantada é que essa normativa da Lei 9.099, ela é insuficiente para conceder acesso ao judiciário a esses sujeitos vulneráveis. Então, existe essa insuficiência de conceder essa garantia de direitos a esses sujeitos. E vai existir, então, essa permanência desse problema estrutural de acesso ao judiciário. Então, vai competir, né, a comunidade acadêmica realizar estudos e pesquisas visando essa revisitação dos métodos processuais existentes e também a criação de novos paradigmas e de novas técnicas processuais, né, tendentes a conceder esse acesso ao judiciário. A justificativa da nossa pesquisa, ela está ancorada nos dizeres do professor Antônio Carlos Volkmer, que vai dizer acerca, né, da necessidade de ampliação e aprimoramento dos métodos jurídicos de acesso à justiça, de forma a engendrar novos sujeitos e de conceder acesso igualitário à justiça. Então, a partir do momento que nós reconhecemos esse problema estrutural de acesso ao judiciário, nós teremos, então, que pensar em novos métodos de acesso para que se possa conceder uma paridade não só de acesso ao judiciário, mas também de produção probatória. O objetivo da nossa pesquisa, então, vai ser avançar nessas discussões sobre o acesso ao judiciário, né? E nós gostaríamos de demonstrar essa existência do problema estrutural de acesso ao judiciário e como que isso repercute no âmbito probatório. A nossa fundamentação, então, ela vai partir do princípio de acesso à justiça, que está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, e no artigo 3º do CPC, né? E aí, nesse contexto, a Constituição, ela prevê esse princípio de acesso ao judiciário, e aí, utilizando uma citação da Suzana Henriques da Costa, existe a necessidade de criar uma tutela pela via jurisdicional adequada para o tratamento, né, e para a concessão desse princípio. E aí, essa tutela jurisdicional, ela vem por essas leis esparsas, né? A exemplo aqui no nosso contexto da Lei 9.099, que prevê essa possibilidade de ingresso em juízo desassistido de advogado, e a priori essa normativa, ela parece ser condizente e parece conceder acesso
ao judiciário. Porém, quando a gente vai fazer uma análise crítica dessa normativa, a gente vai entendendo que essa normativa ela vai contribuir para perpetuar um ciclo de vulnerabilidade. Não apenas a vulnerabilidade em sentido estrito, mas também a vulnerabilidade processual. E só para contextualizar, esses sujeitos que se utilizam, né, dessa possibilidade de ingresso em juízo desassistidos de advogado, são sujeitos que estão atravessados por vulnerabilidades interseccionais. Então, são pessoas que possuem uma origem mais humilde, que possuem uma relação de raça, de cor, de gênero, minoritários, né? E além disso, dessas vulnerabilidades interseccionais que estão todas engendradas, eles também estão diante de vários outros obstáculos, que uma delas é o analfabetismo, o desconhecimento das normas jurídicas, o desconhecimento dos vocábulos jurídicos empregados no interior dos fóruns, e até mesmo esse sentimento de não pertencimento ao espaço físico jurídico do fórum, porque é um espaço em que as pessoas, né, que habitam vivem em uma situação totalmente antagônica desse sujeito. E aí todas essas subjetividades, elas são transportadas para a seara processual. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão diante, né, de um polo antagônico, que é inclusive um repeat players. Então, isso faz com que essa vulnerabilidade ela seja ainda mais acentuada. E é por isso que essa conceituação de vulnerabilidade processual da Fernanda Tartucci, ela é muito feliz aqui no nosso contexto. Então, essa vulnerabilidade processual aqui, ela vai ser entendida como uma forma, né, em que o sujeito ele está impedido de realizar atos em razão de alguma limitação. E as limitações, né, são essas que eu me referi anteriormente. E como consequência dessas vulnerabilidades, nós vamos citar aqui o Boaventura de Souza Santos. Como consequência, nós temos a acentuação das desigualdades. E citando também o Mauro Capelletti, né, em relação às dificuldades de acesso à informação, nós temos que esse desconhecimento por parte do sujeito vulnerável dos procedimentos processuais, eles também são perceptíveis na fase de produção probatória. E o que isso pode ocasionar? A desistência desse sujeito da ação ou pode se desvelar. E como resultado esperado aqui da nossa pesquisa, nós tentamos introduzir um olhar mais humanizado para o processo civil, na tentativa, né, de atenuar essas disparidades de armas que existe entre esses sujeitos processuais vulneráveis. E aí nós partimos da premissa, né, de comprovação de um problema estrutural de acesso ao judiciário, de ineficiência dos atuais métodos existentes no sistema processual, e um deles é essa normativa da Lei 9.099, e gostaríamos de ressaltar, né, essa necessidade de transformação dessas normativas para, enfim, conceder acesso adequado ao judiciário e uma consequente paridade de armas.
E aí encerro aqui a apresentação e agradeço a todos pela paciência. Perfeito, doutora Gisele. Eu não sei como foi para vocês, mas aqui para mim, em determinado momento, deu uma falhadinha na transmissão. Não sei se para todos foi assim. Bom, enfim, vamos avançar. Eu passo a palavra à doutora Luana. Vamos invertendo a ordem agora para as considerações e indagações que entender pertinente. Por favor. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu não vou me dirigir novamente, porque todos já estão aqui, mas eu quero novamente parabenizar eu gostei bastante da temática, uma temática bem inovadora, uma pergunta para eu tentar entender por que, tá? E a vulnerabilidade, que eventualmente pode haver uma disparidade de armas, sim, mas, por outro lado, a gente tem um acesso que não é um acesso à justiça como a gente, com a conotação que se tem hoje de acesso à justiça, né? Não adianta apenas entrar no judiciário, mas não ter a paridade de armas. Aí é longe da concepção de acesso à justiça que se tem hoje no processo civil contemporâneo. Mas eu quero saber qual o mecanismo que vocês, se vocês têm essa ideia, porque essa é uma pergunta, a pergunta do milhão, né? Se todo mundo tivesse a resposta, já estava resolvido. Que sugestão vocês têm, que mecanismo processual para mitigar esse problema? Porque se por um lado, né, a gente vai exigir os advogados, também a gente vai criar outros problemas, talvez a dificuldade, né, de recursos humanos até para isso, né, de defensoria pública, enfim. São essas duas perguntas, e eu quero indicar mais uma bibliografia para vocês. Eu acho que ajuda a contribuir para o artigo de vocês. Vocês trazem bastante a questão do acesso à justiça, que é um tema extremamente atual, importante e periclitante no processo civil. E eu acredito que é importante, vocês citam o Capelletti, que é um excelente doutrinador, mas eu acho que é importante vocês citarem o projeto Florença de acesso à justiça do Capelletti e do Gatti. Eu acho que esse é um referencial teórico para essa matéria, e é a partir dele que vocês podem partir da nova concepção que se tem de acesso à justiça atualmente. Mas, no mais, o resumo está muito bem encaminhado, e como eu disse, é um assunto bem interessante, e é um viés que eu não tinha pensado, então, por isso que eu quero ouvir vocês quanto ao problema estrutural do acesso à justiça para os vulneráveis. Tá bom? Obrigada. Parabéns. Obrigada pela pergunta, professora Luana. Então, quando a gente se deparou com esse problema, a gente fez a seguinte ligação, né, que os fóruns, né, o Poder Judiciário é uma instituição pública, e essa instituição pública, ela age, né, ela tem uma conduta reiterada que não é uma conduta positiva. E essa conduta, essa relação de condutas, ela vai desencadear nesse problema estrutural de acesso ao judiciário. Então, por isso que a gente fez essa correlação entre essa problemática, né, e o processo estrutural. Em relação à segunda pergunta, o problema é muito grande. Por quê? Porque você precisa de pessoas no fórum para poder atender essas demandas, tem um déficit de servidores públicos. Do outro lado, você precisa de defensorias públicas, só que existe um déficit ainda maior para atender essas pessoas, e esse número é extremamente baixo. A gente fez a pesquisa, porque o artigo também já está encaminhado, então a gente já fez essa pesquisa quantitativa aí. Então, essa realmente é a pergunta do milhão, porque para você
tratar esse problema é exatamente como o processo estrutural. Não tem como você apenas criar um número X de defensorias públicas a mais, ou um número X de servidores públicos a mais, porque o problema ele só vai ser postergado. Então, essa seria uma solução reducionista. Então, para realmente mudar essa sistemática, precisaria de uma reformulação e de uma mudança, de uma reestruturação estrutural do Poder Judiciário. Então, é complicado. Mas espero ter respondido essa Presidente, posso só fazer... Por favor. É isso. Você me respondeu a primeira pergunta com a segunda pergunta. E aí me esclareceu. É evidente que ele é um problema estrutural. Aí você pensa na teia de aranha do Lon Fuller, né? Tu puxa de um lado, solta do outro, solta do outro. É evidente que é um problema estrutural e que precisa de um plano de contingência para o futuro para ser resolvido, né? Muito bem pensado, muito legal. Quando tiver publicado os artigos, vocês, por favor, nos encaminhem. Tá bom? Parabéns. Ótimo. Professora Vitória, a palavra é sua. Muito obrigada, presidente. Parabéns mais uma vez, Gisele e Amanda. Na verdade, Amanda e Gisele. Olha, um tema e algumas considerações também, que eu acho que eu vou acabar juntando as duas. Eu acho que as duas pesquisas de vocês estão mais conectadas do que a gente pode imaginar num primeiro olhar, assim. Então, algumas considerações eu vou inverter com a professora Luana. Da outra vez eu fiz a indagação e ela fez mais comentários. Agora eu vou fazer mais comentários. Algumas questões que eu anotei aqui, é curioso, né? Porque vocês partem da premissa de que a autorrepresentação nos juizados é uma forma de barreira do acesso à justiça, e é interessante talvez vocês traçarem um paralelo, porque justamente a primeira onda renovatória do acesso à justiça do professor Mauro Capelletti é o desenvolvimento dos juizados especiais com menor complexidade, seja enfim, relativa a questões probatórias ou também a questão do valor da causa. Então, é justamente, assim, é o acesso à justiça gerando falta de acesso à justiça, talvez. Então, esse talvez seja um ponto interessante para vocês trabalharem. Outra coisa que eu acabei anotando aqui também é, se vocês quiserem dar um olhar, assim, um pouco mais de direito comparado, assim, puxando um pouco, como a gente chama aqui, a brasa para o meu assado, né? A noção no common law, eles têm uma noção de autorrepresentação bem interessante que está ligada às raízes, assim, da filosofia da ética protestante, também uma noção de autorresponsabilidade e também uma noção de ter o seu direito, o seu dia na corte, né? Então, eles têm, é bem sensível a essa questão no common law, principalmente dos Estados Unidos, da autorrepresentação, então vocês podem, talvez, dar uma pesquisada nisso também. E sobre a questão de paridade de armas no processo, e principalmente envolvendo os juizados especiais e a autorrepresentação, eu acho que existe uma conexão muito grande entre as duas pesquisas de vocês aqui, no que tange ao princípio da colaboração, porque uma referência, assim, por exemplo, ontem, enfim, eu estava numa aula, inclusive, com a Carolina, junto com o professor Fernando Gascon, da Espanha, e ele estava contando como e aí eu já cito de referência aqui para vocês, as European Model Rules, que foram as regras modelo para a Europa de processo, que foram publicadas, eu acredito que esse ano ou o ano passado, como elas foram baseadas no princípio da colaboração e numa postura mais ativa por parte do juiz, justamente para reequilibrar as forças no sentido das partes poderem atuar mais no processo, a gente tirar um pouco a figura do advogado e botar mais a parte presente, e como a solução encontrada para isso foi justamente dar mais poderes para o juiz,
para ele reequilibrar as forças, né? E adentrando aqui, então, na questão probatória, né, propriamente dita, eu acho que isso acaba respondendo aos dois problemas de pesquisa de vocês, no sentido de que poderiam desenvolver a partir do princípio da colaboração, por exemplo, iniciativas probatórias por parte do juiz. Vocês poderiam pensar, né, será que o juiz não pode, para reequilibrar as forças, mas não só, né, será que ele não pode sugerir às partes provas que podem ser produzidas, se ele constatar, compulsando os autos, que determinada prova vai ser importante para a formação da convicção dele, será que ele já não pode sugerir às partes? E, em um segundo momento, será que ele pode só determinar os meios, ou será que o juiz pode ir diretamente às fontes de prova, né? E aí pegar a distinção entre fontes e meios de prova, né? E fazer um paralelo com isso, também poderia dar uma olhadinha na inspeção judicial que está prevista na própria 9.099, né? Que, enfim, tentar ver se ela se enquadra nessas categorias ou não. E acho que você uma atenção para coisas é bom. Então, nos juizados, a gente tem uma de representação e isso acaba gerando deficiências probatórias. Acho que vocês poderiam demonstrar, justificar mais de que modo isso aparece, talvez buscar alguns dados estatísticos, enfim, justificar também as premissas, por que vocês partem dessa constatação, né? De onde vocês tiraram essa constatação, enfim. Eu acho que eram basicamente essas as minhas considerações. Parabéns mais uma vez às duas pelos trabalhos que enfim, depois das duas apresentações eu vejo uma conexão muito, muito grande entre eles e espero que vocês sigam desenvolvendo. Passo a palavra de novo para o professor Arthur. Perfeito, professora Vitória. Eu já fui devidamente advertido que as doutoras Amanda e Gisele têm um compromisso inadiável daqui um pouquinho mais, tá? Então, sintam-se à vontade para que, no momento que precisarem se retirar da sala, sem qualquer problema, estamos todos cientes disso e é uma medida em benefício do processo civil. Só segue o estudo do processo, né, em outra sala. Então, perfeito. Eu vou, então, desde logo, dar sequência aos nossos trabalhos. Então, eu vou convidar o Dr. Marcel Maia Viana, que apresentou o seu resumo estendido com o título Conveniência Probatória como critério da fixação da competência adequada nas liquidações individuais de sentença coletiva. 2 pontos, né, o caso Telex Free. Então, Dr. Marcel, por favor, estamos na expectativa aqui de lhe ouvir. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Cumprimento o professor Arthur, professoras Luana e Vitória, colegas que estão participando do evento. Como o professor falou, o objeto do trabalho é versar sobre a conveniência probatória como critério de fixação da competência adequada nas liquidações individuais de sentença coletiva. Na verdade, eu busco aqui uma visão um pouco diferente da prova. Normalmente, a prova é um objeto de estudo que se dá em momento posterior, né? A competência é o primeiro pressuposto processual que se fixa quando é ajuizado uma demanda, e posteriormente se começa a discussão a respeito da produção das provas. Eu busco uma inversão nesse raciocínio, no seguinte sentido, de perquirir quais são, se existem, né, casos, se existem hipóteses em que a produção da prova ou a conveniência da produção da prova seja um critério apto a definir a competência do juízo. Na verdade, pode parecer algo heterodoxo, mas o Código de Processo Civil hoje já está repleto de disposições que dão concretude a esse raciocínio. Daí a necessidade, por exemplo, o juízo da situação da coisa, por exemplo, é o juízo
com competência absoluta para julgar as ações reais imobiliárias. Daí, por exemplo, o foro do local do dano tem competência absoluta também para o julgamento das ações coletivas de âmbito nacional e regional. Então, a produção da prova, a conveniência da produção da prova já é um critério utilizado pelo legislador, ordinariamente, para fixar a competência. Eu busco dar um passo adiante nessa definição legislativa. Para isso, eu utilizo da teoria de base, que adveio da doutrina do professor Fred Didier Júnior e do professor Hermes Zanetti, que é a princípio da competência adequada. Esse princípio, ele adveio do direito americano e do direito internacional, e ele versa basicamente sobre aquela situação em que, no direito internacional, o indivíduo que é lesado, ele tem a prerrogativa de escolher em qual jurisdição ele vai propor a sua demanda, qual jurisdição internacional, inclusive. E elaborou-se no direito internacional a tese do forum non conveniens, que é em latim para foro não conveniente, que é justamente quando, no direito internacional, o indivíduo ele escolhe, o nome que dá em inglês é forum shopping, né? Ele escolhe litigar em um foro que não tem conveniência para, não é conveniente aquele foro para a resolução do litígio de forma mais efetiva, seja porque as provas não serão produzidas lá, seja porque essa escolha foi feita de forma proposital, buscando uma justiça mais leniente, uma justiça mais favorável, um judiciário mais favorável àquela tese. Então, esse princípio foi desenvolvido para o direito internacional. Os professores Fred Didier Júnior e Hermes Zanetti trouxeram esses fundamentos para o processo coletivo. Por que isso? Porque no processo coletivo nós temos um problema muito sério com relação às competências concorrentes. Em verdade, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, na sua interpretação enquanto microsistema de processo coletivo, eles estabelecem 27 foros concorrentes para as ações coletivas de âmbito nacional. Todas as capitais e o Distrito Federal são foros competentes para o julgamento de ações coletivas em que o dano tem amplitude nacional. Então, surge esse problema. O que acontece quando o litigante ele exerce esse direito de escolher qual fórum em que vai ser realizada, que vai ser proposta a demanda, só que ele o faz em um foro que não é adequado, um foro em que as provas não vão ser produzidas, em que vai ser necessária a expedição de cartas precatórias diversas para diversos locais no Brasil, diversos locais no Estado, para poder produzir essas provas. Por que o litigante não entra diretamente no foro onde essas provas serão produzidas? Esse foi o fundamento para a incorporação do princípio da competência adequada, esse é um dos fundamentos, né, no direito brasileiro, foi primeiramente trazido pelos professores Fred Didier e Hermes Zanetti, e hoje já há uma construção doutrinária crescente a respeito desse princípio. Há um livro do Guilherme Cronenberg-Hartmann, especificamente sobre o controle da competência adequada no processo civil, artigos da professora Paula Sarno Braga sobre esse princípio também. E o que me trouxe para estudar esse tema? Bom, o caso aconteceu no Acre. Eu sou do Acre, eu sou servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, professor da Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre, sou mestrando na Unesa em Direito Constitucional. O que aconteceu? Houve uma ação de âmbito nacional, uma ação coletiva, que foi conhecida como caso Telex Free. Foi uma empresa de Santa Catarina que aplicou um golpe hoje reconhecido golpe de pirâmide financeira que atingiu milhares, quiçá milhões de pessoas no país todo. Esse caso será detalhadamente explanado no decurso do trabalho, no decurso do artigo, quando ele estiver completo, mas basicamente foi reconhecido esse esquema de pirâmide financeira e no decurso da instrução, o Ministério Público do Acre ajuizou a ação que se fixou por prevenção na segunda vara civil de Rio Branco, no Acre, com competência de amplitude nacional. Essa empresa foi reconhecida, a
a prática de pirâmide financeira, a empresa foi compulsoriamente dissolvida e foi determinada a restituição dos valores que foram pagos para essa empresa pelos lesados. E aí que se gerou o problema. Por quê? Porque são potencialmente milhões de pessoas. Dentro da produção probatória que foi realizada no processo, na ação coletiva, verificou-se mais de 2 milhões de contas de telefone que foram abertas, né, supostamente com pretexto de marketing multinível, mas descobriu-se que era a questão de pirâmide financeira. O que aconteceu? A juíza da segunda vara civil de Rio Branco determinou que essas pessoas fossem ressarcidas por essas contas de telefone, supostas contas de telefone que elas adquiriram, e haveria procedimentos de liquidação individual de sentença coletiva, as pessoas deveriam tentar com esses procedimentos para poder ter um título que vai ser executado em seguida. Beleza, mas qual foi o problema? As pessoas do Brasil todo, centenas, milhares, começaram a ajuizar esses procedimentos de liquidação de sentença em Rio Branco, no Acre. E gerou-se um problema gravíssimo que o tribunal identificou. Qual foi o problema? Potencialmente milhões de liquidações de sentença coletiva sendo propostas no Acre, sendo que todo o acervo de todos os processos do Acre, em todas as instâncias, era de 600 mil processos. Então, eu iria dobrar, quizá triplicar a quantidade de processos em trâmite no Acre, em pouco espaço de tempo, ia inviabilizar a jurisdição. Então, buscou-se um critério para limitar essa escolha da competência, porque o Superior Tribunal de Justiça tem a jurisprudência segundo a qual as liquidações individuais de sentença coletiva podem ser propostas no foro do juízo, que provatou a sentença, ou no domicílio do prejudicado. E o que aconteceu? Pessoas da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, ajuizando demandas no Acre, sem necessidade. E o critério foi justamente a conveniência probatória, que o tribunal chegou se utilizando desse princípio da competência adequada. Chegou-se na seguinte situação. As regras processuais que permitem ao interessado, ao prejudicado, escolher em qual juiz ele vai propor essa ação, porque a liquidação individual de sentença coletiva é uma ação de conhecimento, de acordo com o novo CPC. As regras que permitem aos interessados escolherem em qual juiz eles vão propor essa ação, elas têm como fundamento o princípio da acesso à justiça. Entretanto, essa escolha sem fundamentação essa escolha concentrada pela maioria dos prejudicados no foro de Rio Branco ia acabar inviabilizando o princípio do acesso à justiça, não só para essas pessoas, porque ia inviabilizar a prestação da jurisdição, tanto porque nossos processos aqui em Rio Branco são todos digitais, e iria inviabilizar a rede lógica do Tribunal de Justiça do Acre, e iria aumentar o tempo de duração de todos os processos. Então, o princípio do acesso à justiça e o princípio da razoável duração do processo seriam afetados não só sobre a sua dimensão subjetiva, mas também sobre a sua dimensão objetiva. Todos seriam prejudicados. Qual foi o critério utilizado? Só poderia entrar ajuizar essas ações de liquidação nas comarcas do Acre as pessoas que necessitem eventualmente produzir prova nessas liquidações no Acre. E verificou-se que isso não é necessário para mais de 99% dos casos, porque as provas todas eram produzidas mediante telas de sistema de internet, mediante extratos bancários que eram expedidos pelo próprio site do banco, ou depoimento de pessoas que estavam muito próximas dos prejudicados. Não é necessário a pessoa sair do Rio de Janeiro, sair da Bahia ou do Sergipe e se dirigir para Rio Branco para ajuizar essa demanda. Então, com base nesse princípio da competência adequada, adotou-se uma outra tese, que é a tese da derrotabilidade. Segundo essa tese, quando houver aplicação de uma regra de uma forma que essa aplicação resulte na negação dos princípios constitucionais que justificaram a edição dessa regra pelo legislador, é possível, nesses casos excepcionais, que o magistrado supere essa regra, derrote essa regra, no termo de inglês, de feasibility,
ele supere essa regra, derrote essa regra e crie uma exceção para essa regra, de modo a não inviabilizar o sistema que foi estabelecido, que foi adotado nesse caso aqui do Acre. Então, o que aconteceu? Foi nenhum dos mandados, dos vários agravos de instrumentos que foram interpostos, discutindo essa questão da competência nesses casos, foi adotada a teoria da competência adequada, as regras que permitiam que os interessados ajuizassem demandas tanto no seu domicílio quanto no foro de Rio Branco, que é o foro da juízo prolator da sentença coletiva, elas foram excepcionadas para esses casos, de modo a permitir que essas demandas de liquidação sejam efetivamente instruídas sem viabilizar o acesso à jurisdição. E o critério que foi utilizado foi justamente a conveniência probatória, que não seria necessário produzir prova alguma em Rio Branco, então não seria necessário, não seria proporcional a que essas demandas todas fossem concentradas na comarca de Rio Branco, em prejuízo da efetividade da jurisdição, do acesso à justiça e da razoável duração dos processos aqui no Acre. Basicamente, esse é o objeto, como os senhores puderam perceber. O artigo ele parte de uma abordagem dedutiva e ele também trata de... parte do artigo também é um estudo de caso. Justamente esse estudo do caso Telex Free, do caso especificamente da definição da competência adequada nas liquidações individuais, do caso Telex Free, utilizando como premissa esse princípio da competência adequada, a proporcionalidade sobre a metodologia do Robert Alexi, de onde veio essa ideia de superação das regras por meio da comparação dos princípios subjacentes. E, basicamente, o escopo do trabalho é esse. Muito obrigado pela atenção de todos. Perfeito, doutor Marcelo. Bom, desde logo passo a palavra à professora Vitória para suas considerações e indagações. Muito obrigada, presidente. Boa tarde especial agora ao Marcel. Parabéns pela tua pesquisa. Enfim, a gente está numa banca muito boa aqui, porque pesquisas todas muito interessantes. Eu gostei muito que tu se valeu da metodologia de fazer um estudo de casos. Eu acho essa uma técnica muito interessante de pesquisa, né? A gente consegue unir bem a teoria com questões práticas, a gente consegue visualizar melhor, eu acho, o que está acontecendo. Eu achei que colocou bem o teu problema de pesquisa ali na introdução, tá bem exposto no teu resumo expandido. No desenvolvimento do teu trabalho, pensei em algumas coisas, talvez, para colaborar. Questão, talvez, novamente, aqui, eu acho que eu acabei mencionando antes, né? Como talvez fosse interessante tu utilizares talvez a bibliografia também relacionada aqui à PUC do Rio Grande do Sul. Eu falo com uma certa... Eu fico mais tranquila de falar porque eu não tenho nenhum vínculo institucional com a PUC, não é isso, não tô tentando fazer propaganda para ninguém, mas é legal justamente para estabelecer um diálogo, assim, não tenho o dever de fazer isso, mas eu acho que fica interessante, assim... Tem coisas legais aqui para estabelecer um diálogo com, principalmente a parte de tutela coletiva, que também acaba sendo bem forte. E o que mais que eu anotei aqui? Achei interessante também esse argumento do caso da derrotabilidade das regras. E eu gostaria de saber, acho que poderia talvez falar mais sobre como funciona a liquidação nas sentenças coletivas, né? Porque é todo um capítulo à parte. Eu sei que é difícil colocar isso num trabalho, enfim, que precisa ser tão resumido, mas é uma questão bem interessante, e a partir daí desenvolver a questão do desenvolvimento da instrução probatória, geralmente, se é por arbitramento, se é prova pericial, enfim, essas questões na liquidação da sentença. E gostaria de te ouvir rapidamente, assim, uma curiosidade minha mesmo em relação ao caso, assim, o que se entendeu que consistiria a conveniência probatória no caso, né? Ou a inconveniência no caso, né? Então, não sei se eu me fiz clara, mas
Só para eu entendi que foi realizada a definição da competência com base no critério da conveniência probatória, mas eu fiquei curiosa para saber o que consistiu isso no caso concreto. Obrigado pelos apontamentos e questionamentos, professora. Qual foi a situação? Isso vai ser desenvolvido no artigo, porque, como a senhora disse, tem a questão de ser muito resumido, né? Então, mas o que acontece? Tanto o professor Fred Didier quanto o professor Hermes Zanetti, também uma doutrina muito boa, que eu tive acesso um pouco mais recentemente, que é do Guilherme Cronenberg Hartmann, que é uma tese de doutorado específica sobre competência adequada. Eles partem do princípio de que deve ser feita uma ponderação dentro daquele procedimento do Alex, deve ser feita uma ponderação entre os princípios que fundamentam o direito da parte escolher entre foros concorrentes, em foros alternativamente concorrentes, e os princípios que eventualmente podem estar sendo restringidos no caso concreto. Essa ponderação ela parte da seguinte ideia: quanto mais a parte tiver necessidade concreta de ajuizar a demanda naquele foro específico em que ela ajuizou, maior é o peso das suas razões dentro desse processo de ponderação. Dentro da terceira fase do processo da proporcionalidade, adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito, nessa terceira fase é realizada essa comparação entre os pesos concreto e abstrato dos princípios em colisão. E dentro dessa análise da colisão específica, o principal ponto é justamente esse. É necessário que a parte entre com essa ação nesse foro específico, especificamente com relação à liquidação de sentença coletiva, basicamente é matéria probatória. Porque o que se está querendo demonstrar na liquidação de sentença coletiva, liquidação individual de sentença coletiva, primeiro, é se o indivíduo que se diz prejudicado realmente está dentro daquele grupo que foi atingido pela sentença genérica, que foi beneficiado pela sentença genérica, e segundo, liquidar os danos que ele afirma que sofreu. Então, basicamente, a liquidação de sentença coletiva, liquidação individual de sentença coletiva é uma ação probatória. Ela só serve para isso, para provar que ele faz parte daquele grupo e quais são os danos que ele sofreu. Se nada disso que é objeto da demanda, que é objeto dessa demanda, precisa ser feito no juízo prolator da sentença coletiva, para que a parte vai entrar com essa ação lá? Concentrar todas essas demandas no juízo no foro do juízo da demanda coletiva, em prejuízo da jurisdição, e inclusive tanto o Daniel Amorim Assunção quanto o Fred Didier, eles alertam para esse risco, é um risco concreto de inviabilizar a jurisdição numa comarca inteira. Porque, por exemplo, Rio Branco, o Acre em si é um tribunal pequeno, o Tribunal do Acre é um Acre muito pequeno, né? Pode observar que 600 mil processos é menos do que nós temos em algumas varas de Fazenda Pública de São Paulo, por exemplo. Imagina triplicar a quantidade de processos em trâmite no tribunal no espaço de meses. Inviabiliza a jurisdição. Por isso que esse controle da competência adequada, sob o ponto de vista da necessidade de produzir prova, naquele juízo específico é tão importante. E o objeto do trabalho justamente vem tentar dar luz para essa especificidade da doutrina. A doutrina da competência adequada é muito mais ampla do que isso. Ela embarca tanto processos individuais como coletivos, vai para a jurisdição internacional. Então, o trabalho tenta focar nesse ponto específico da jurisdição, da competência nas liquidações individuais sem sentença coletiva. Eu espero ter respondido à professora. Professora Vitória, satisfeita? Eu estou satisfeita. Satisfeita, Perfeito, perfeito. Professora Luana, por favor. Ok, boa tarde. Boa tarde, Marcel, parabéns pela pesquisa. O assunto é muito interessante, essa questão da competência adequada. É um assunto complexo, né? Eu gostei muito da tua abordagem, assim como a professora Vitória, do estudo de caso. Isso é algo bem novo no Brasil, não é muito comum. Nos Estados Unidos, eles sempre partem do estudo de caso para a doutrina. E aqui a gente tem aquela outra ideia de partir da doutrina para o estudo de caso. Agora, recentemente, o professor Zanetti e o professor Vitorelli coordenaram a coletânea, que é o Casebook de processo coletivo.
E aí todos os autores partiam de um caso concreto e aí traziam a teoria. O que eu, particularmente, acho que é muito mais interessante e didático. Então, parabéns por essa tua escolha. Eu acho que esclarece muito mais a questão. A fixação da conveniência probatória não é algo fácil e como você bem falou, envolve ponderação de princípios e uma justificação interna e externa do juiz para justificar exatamente o porquê que está tirando de lá para cá, até porque não tem uma regra expressa, né? Tem. E aí, eu quero te sugerir duas doutrinas, tá? A primeira é que o professor Sérgio Arenhart, ele traz uma fundamentação no livro dele, Tutela Coletiva de Direitos Individuais e Homogêneo, do olhar panprocessual, daquela visão panprocessual, que tu não pode olhar só para o processo específico, mas tem que olhar como um todo. E eu acho que isso se encaixa muito bem no teu artigo. Exatamente quando no Acre eles botaram um monte de ações que não necessariamente precisariam estar no Acre, e aquilo poderia inviabilizar a jurisdição. Então, panprocessualmente não era adequado. Então, eu te sugiro dar uma olhada nessa doutrina do Sérgio Arenhart, que ele se baseia numa doutrina italiana do Remo Capone, que é interessante para o artigo. E a questão dos princípios, da ponderação de princípios, outro livro que eu acho que é fundamental você ter na sua pesquisa, se é porque você fala de colisão de princípios e na necessidade de adequação, razoabilidade, enfim, na necessidade de aplicação do postulado da proporcionalidade. É o livro Teoria dos Princípios, do professor Humberto Ávila. Eu acho que ele é fundamental quando você vai tratar de colisão de princípios e de ponderação para a escolha para a tomada de decisões. Então, assim, ó, no mais, o artigo está muito bom, o assunto é muito interessante, não é um assunto fácil de desenvolver, mas eu acho que com a doutrina que você já trouxe, com isso que a gente está acrescentando, acho que você tem grande senso, porque é exatamente isso. A gente não pode olhar para o processo civil mais, para o processo civil do caso concreto. A gente precisa pensar no sistema de justiça civil. E aí é necessário um olhar processual. E aí é importante a tua pesquisa da competência adequada. Tá? Então, parabéns. Segue em frente, porque vai dar um belo artigo. Tá bom? Obrigado, professora. Só fazer uma pequena consideração. Na verdade, eu tive acesso à doutrina do professor Humberto Ávila, só que eu optei por não utilizá-la por um motivo, na verdade. É porque o professor Humberto Ávila, ele parte de um pressuposto que é distinto, ele diverge demais da teoria do Alex. O principal discípulo do Alex aqui no Brasil é o Virgílio Afonso da Silva, né? Inclusive foi orientado pelo Alex na Alemanha, e o marco teórico eu sigo mais por rumo do Alex e do Virgílio Afonso da Silva, por isso que eu não adotei o Humberto Ávila, mas eu tive acesso à obra dele, realmente muito interessante, mas ia acabar conflitando com o raciocínio que eu vou utilizar nessa conclusão de trabalho. Em artigo científico, você tem que colocar em rodapé a posição contrária, porque numa banca você vai ser questionado. Então, assim, você não precisa concordar, mas você tem que conhecer daquilo. E aí é importante você citar em posição contrária, Humberto Ávila, tá bom? Excelente. Obrigado, professora. Doutor Marcel, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela contribuição. Eu vou, então, dando andamento à nossa banca, convidar a doutora Camila Victorazzi Marta, que trará considerações acerca do tema ação de produção antecipada de provas e sua multifuncionalidade no processo civil brasileiro. Professora Marta, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Uma saudação especial à banca, ao professor Arthur Torres, professora Vitória Pascoaloto, professora Luana Steffens. É uma satisfação e uma alegria poder estar aqui essa tarde, chuvosa aqui em Porto Alegre, né? Ouvindo maravilhas a respeito de processo civil e provas. Enfim, esse congresso realmente está magnífico. E eu só tenho a agradecer também a possibilidade de participar e estar aqui trazendo algumas inquietações a respeito do processo,
né, em especial com relação à matéria probatória. Eu gostaria de dar os parabéns aos colegas que me antecederam, realmente temas magníficos. Eu gostaria de compartilhar a tela, não sei se é possível. Perfeito, vou liberar aqui, vamos lá. Mas até, o principal é um artigo, é um slide até para poder Perfeito. enxergar melhor. Creio que já esteja liberado aí, doutora Gabi. Por favor, faça uso como bem entender. Deixa eu só ampliar aqui. Todos estão enxergando, então? Perfeito. Tá bem. Bom, a ideia que eu começo o meu tema apresentando um problema aqui para vocês. Por isso que eu quis mostrar, porque realmente é um julgado recente de uma ação de produção antecipada de provas, em que traz uma série de problemas, né? E os que eu consegui identificar aí dentro do meu resumo, eu até deixei em destaque para que a gente pudesse identificar de forma conjunta. Então, a alegação da parte requerida é de ausência de resposta dos seus quesitos, né? O pedido que satisfaz a pretensão do autor, processo de cunho meramente administrativo. Caso intentada ação principal ser renovada ou complementada a prova até então produzida de forma antecipada, né? Então, esse é um exemplo, apenas um exemplo de diversos julgados nesse mesmo sentido. E o que eu pude observar, então, é que há, sim, ainda um apego muito forte ao nosso sistema passado, do CPC de 73, com relação à produção antecipada de provas. Né? Então, o meu tema aqui é a multifuncionalidade da ação de produção antecipada de provas dentro do nosso sistema atual. Atualmente, pelo CPC de 2015, CPC vigente, a ação de produção antecipada, ela é uma ação instrumental, ela é uma ação autônoma, ela é, sim, multifuncional, porque ela está prevista no artigo 381 e nos seus incisos tem ali as suas funções bem destacadas, né? Ela serve para produzir qualquer tipo de prova, pode ser intentada por qualquer pessoa e por uma questão lógica, ela deve ser distribuída antes da ação futura, né? Ou ao menos antes da fase probatória, se o processo já estiver em curso. É o requerente da ação de produção antecipada de provas que vai dizer na sua petição inicial por que ele quer antecipar. E aí, aqui, essa regra, ela aparece como uma questão de boa-fé, efetivamente, né? Quer dizer, a ação de produção de provas, ela realmente precisa ser distribuída por algumas dessas razões a seguir, ou para assegurar uma prova de uma futura ação judicial, e aí a gente tem a especificação lá no inciso 1º do 381, ela pode servir como um elemento que incentiva a autocomposição e, com isso, reduz os litígios, previsto também no inciso 2 e 3, e ela pode simplesmente servir como uma ação para documentar determinados fatos, que está lá no parágrafo 5º do 381. Então, essa multifuncionalidade da ação de produção de provas, quem vai ter que determinar é o autor. E a partir dali, me parece que fica muito claro o motivo pelo qual se ingressa com uma ação dessa natureza, né? Em especial, para assegurar uma prova de futura ação judicial. Eu acho que se a gente observar de forma bem compartimentada
Na realidade, o que a gente vai ter é uma transposição da etapa, ou uma antecipação da fase probatória do processo, para que, em razão de alguma impossibilidade, ou porque a prova pereça, enfim, todas aquelas questões que, de uma certa forma, trazem uma questão de tutela de urgência. E em sendo dessa maneira, me parece que ela tem que obedecer todos os requisitos de qualquer ação judicial. O contraditório, sim, deve ser promovido, as partes e a relação processual deve, sim, estar completa, né? Ela pode ter esse caráter de tutela de urgência em função do perecimento da prova, enfim. Necessariamente, dependendo do caso concreto, a interrupção da prescrição é necessária, né? Eu tenho esse julgado que eu trouxe, que eu abri a minha apresentação, ele é de uma ação antecipada de prova, de produção antecipada de prova, que está fazendo 5 anos de judiciário. Então, assim, a ação não é uma ação que a gente vai ingressar esse ano e em fevereiro vai terminar e pronto, quando ela tem essa função, né? Então, por isso, a preservação de todos os requisitos de uma ação qualquer precisa, sim, ser atendida. Os efeitos do artigo 240, como, por exemplo, a depender do caso, a constituição do devedor em mora, também me parece ser necessário. E, logicamente, a coisa é julgada nessa situação, embora não se trabalhe a questão da valoração da prova nesse momento, que é uma das questões que a gente poderia dizer que é a única diferença que vai acontecer se essa prova toda fosse realizada lá na fase probatória e não antes, né? Então, nessas circunstâncias, me parece que deve sim, se o juiz, enfim, as partes, os sujeitos do processo, devem sim trabalhar até em cooperação para que haja a preservação de todos esses requisitos, de todos esses fundamentos da ação propriamente dita e a concretização dos princípios que, obviamente, norteiam qualquer ação judicial. E assim ela ocorrendo, o ingresso da prova produzida antecipadamente me parece ser coerente ingressar no processo futuro, sim, como uma prova emprestada, carregando com ela todas as prerrogativas e a própria natureza da prova que foi produzida. Diferentemente da outra situação que mais adiante eu vou abordar. Então, quando a gente tem uma situação de asseguração de prova, me parece que sim, a relação processual, os princípios processuais, a adequação completa da demanda deve sim ser estabelecida e ser preservada. Por quê? Porque senão não tem por que antecipar a prova. Então, deixa parece dobrado uma pergunta se bem feito, obviamente no futuro